Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os trabalhos doutrinários, as reuniões públicas abertas a quem quiser participar, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudo, que acontece sempre às quartas, às 19 horas, aqui nesse formato, mas também de forma presencial na nossa casa. Então, se estiver passando por perto, segunda ou quarta-feira, vem conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E nós aqui vamos dar seguimento, né? Que nós somos um grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 6º, um capítulo bem grande, extenso, que trata da vida espírita. Nesse capítulo 6º, nós já alcançamos o item que fala das relações de além-túmulo. Na semana anterior, nós vimos a pergunta número 278 e a 279, em que Kardec pergunta se os espíritos das diferentes ordens, terceira, imperfeitos, segunda, bons espíritos e primeira, classe única, pura espírito, se esses espíritos eles são misturados na dimensão espiritual. Nós vimos a resposta. Quem está chegando aqui agora vai lá no vídeo anterior para ver o que foi que os espíritos responderam. E também na 279, se os espíritos, esses de diferentes ordens, cada um está num determinado lugar na sua escalada, no seu processo de desenvolvimento espiritual enquanto espírito imortal, se esses espíritos que estão em diferentes níveis evolutivos têm acesso uns aos outros. A resposta também está lá que os espíritos deram, as reflexões que nós fizemos. Quem está chegando agora vai lá e vê nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai dar prosseguimento com a pergunta número 280 do item Relações de Além-Túmulo, do capítulo 6º do livro 2º. Pergunta número 280, Kardec vai dizer: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Aqueles que já fizeram o seu trabalho, que já têm um desenvolvimento, que já têm uma consciência mais ampliada, que estão classificados na segunda ordem como bons espíritos. Qual é a relação que eles têm? Aqueles que ainda permanecem na ignorância, ainda permanecem cometendo escolhas equivocadas, que são de terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. Qual é a natureza dessa relação aí? Entre os bons e os maus espíritos, ou aqueles que ainda permanecem na ignorância. Resposta dos espíritos: os bons procuram combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a evoluir. É uma missão. Então, aqueles que já avançaram, que já chegaram num patamar diferenciado, que estão classificados como espíritos de segunda ordem, como bons espíritos, eles passam a trabalhar para auxiliar aqueles que ainda se encontram numa condição inferior, condição evolutiva.
Não é porque são melhores ou porque foram criados melhores. Aqueles que ainda não conseguiram alcançar o lugar onde eles estão. Então, eles procuram fazer com que esses espíritos percebam que essas más inclinações, essas tendências, elas são resultado de inabilidades que o espírito tem e que ele precisa trabalhar essas inabilidades, transformando essas inabilidades em habilidades, para que ele possa também avançar no seu processo, para que ele possa ampliar sua consciência e chegar no mesmo lugar onde eles estão. É como se esses espíritos olhassem para trás e dissessem: já estive por aí, e eu sei como passei por isso e como venci. Vou auxiliar, e tomam isso como uma missão, como um propósito de vida. Fazer com que aqueles que ainda permanecem na ignorância, estão, como a gente diz, na retaguarda, que eles possam, através de um trabalho próprio, de um processo em que eles vão fazer escolhas melhores, eles possam chegar também aonde esses espíritos já estão, para gozar de todos os prazeres que eles já alcançaram. Então, ao olhar para trás e ver quem ainda não chegou lá, esses espíritos assumem o compromisso de auxiliar esses outros, como a dizer: eu já passei por aí, eu sei qual é a trilha que pode levar você também a encontrar dentro de você o caminho para chegar aonde eu estou. E toma isso como uma missão, como um compromisso de auxiliar o outro. Essa foi a pergunta número 280. Já na 281, Kardec vai dizer: então, por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir-nos ao mal? Já que os bons fazem isso e querem auxiliar e trazer quem está na retaguarda para frente, por que ao contrário, os que estão numa situação inferior permanecem na ignorância, querem induzir aqueles que estão em igual condições, ou numa condição um pouquinho melhor, a permanecerem na mesma condição que eles estão, a fazer o mal, ou seja, praticar escolhas equivocadas que, na sua ignorância, só prejudicam o próprio processo e ao processo do outro. É isso que Kardec pergunta. Por que isso? Já que os bons querem trazer os que estão em condição inferior para até onde eles já chegaram, onde alcançaram, por que os de inferiores querem, ao contrário, puxar os outros para baixo, puxar para que eles se percam ainda mais na ignorância? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. Pelo despeito de ainda não possuírem o mérito da convivência com os bons, seu desejo é o de impedir os espíritos ainda inexperientes, por todos os meios, de chegarem ao bem supremo. Querem fazer provar aos outros o que experimentam. Pois não existe isso também entre os homens? Os espíritos dizem por quê? Porque eles estão tão revoltados por não possuírem o direito de conviver junto com esses que já alcançaram um lugar melhor, de estar numa condição melhor da qual se encontram, porque para que eles possam usufruir, para que possam provar disso, eles têm que fazer o trabalho interno, eles têm que fazer o trabalho das conquistas internas que vão fazer com que o espírito modifique aquilo que nele precisa ser modificado. Como eles ainda não conseguem e por isso não podem estar junto daqueles que já conquistaram isso, a não ser quando estes vêm até eles como uma missão de auxiliar, eles querem fazer com que aqueles que ainda estão caminhando, com que ainda estão inexperientes e ainda não sabem discernir, eles querem trazer para os equívocos, para afastá-los e para que eles não consigam alcançar aquilo que eles
ainda não estão dando conta. Então, querem fazer provar aos outros o que é experimento. Então, se eu estou sofrendo, se está ruim para mim, eu vou querer que mais gente venha também. E aí os espíritos dizem, não existe gente assim na Terra? Não tem aqueles que quando está se dando mal, ao invés de desejar que outros não caiam no mesmo lugar, que dizem, não, por mim todo mundo vem. Eu já me ferrei mesmo, eu quero que todo mundo se ferre também. Eu quero mais é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito, não estou nem aí. Então os espíritos dizem, não existe entre os homens, ou seja, entre os encarnados isso não acontece. Não tem aqueles que, por não estarem numa condição a qual gostariam, desejam que outros também estejam assim, isso para eu não ficar no prejuízo sozinho, para eu não ficar, só eu ficar na desgraça. Eles dizem, os espíritos, não tem encarnados assim? Esses espíritos inferiores que se comprazem em induzir o mal são desse tipo. Não conquistaram e aí não quer que outros conquistem também aquilo que ele ainda não resolveu, que ele não decidiu. Porque a partir do momento que cada espírito decide fazer a mudança e a transformação, ele consegue sim, mas tem que ser por seu esforço, tem que ser um movimento próprio de transformação interna, de ampliação da consciência, diminuição da ignorância do que não é adequado para mim, para o outro e para a coletividade onde eu estou inserido, para que eu faça escolhas melhores, que me façam crescer, que me façam integrar habilidades e que eu possa levar outros com isso. Basta o espírito se autodeterminar isso e dizer, cansei, já estou farto de ficar nessa condição, agora eu tenho que melhorar e eu vou transformar em mim o que precisa ser transformado, e a partir desse movimento, aí sim ele consegue, e quando ele chegar lá ele muda e não vai mais querer e não vai se comprazer em induzir ninguém ao mal, ao contrário, vai passar para aquele outro lugar de querer trazer aqueles que ainda se encontram na retaguarda para esse lugar que ele já conquistou. Então, essa foi a pergunta número 281. E continuando, que a gente está nas relações de além-túmulo, o item, Kardec vai dizer na pergunta vai perguntar na 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Como é que eles se comunicam aí na dimensão espiritual? Como é que acontece isso? Respostas dos espíritos. Eles se veem e se compreendem. A palavra que é material, mas não é que um reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é um veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos se comunicarem de um mundo ao outro. Então, assim como nós nos comunicamos aqui através da palavra, essa comunicação ela é muito mais, o nível dela é muito mais elevado. Ela é pelo pensamento. Assim, ele diz que como o ar é o veículo do som, o pensamento, através do fluido universal, estabelece essa comunicação entre os espíritos que independe de distância. Então, entre mundos diferentes, essa comunicação pode se dar através do pensamento, porque ela vai ser, assim como o ar é o veículo do som, esse fluido é o veículo do pensamento que vai vencer as barreiras e, inclusive, fazer com que os espíritos de diferentes ordens, diferentes classes, diferentes mundos, primitivo, expiação e provas, planeta Terra, regeneração, que essa comunicação se dê através da transmissão do pensamento, que o fluido universal, que tudo permeia, que de uma forma poética os espíritos dizem que é o hálito do divino, que é o hálito do Criador, em que
toda a criação está imersa, é que conduz essa comunicação, mas os espíritos se veem e se compreendem. A gente já viu isso nas perguntas anteriores, né? De diferentes ordens, sendo que aqueles que estão nas ordens mais elevadas, eles têm acesso às ordens inferiores, e os inferiores não têm acesso àqueles que estão numa ordem mais elevada. Então, se veem, se compreendem, resposta à pergunta 282, como é a comunicação entre os espíritos. E a palavra, como nós utilizamos aqui quando estamos na dimensão material, eles dizem é apenas um reflexo da faculdade espiritual. Qual é? Que é a da transmissão do pensamento, que se dá através do fluido universal, que estabelece essa comunicação de forma constante, que independe de distância, independe de tempo, porque esse fluido é o veículo de transmissão do pensamento. É uma espécie de telégrafo universal, né? Hoje se diria aqui, é como a internet, é como uma grande rede universal que liga todos os mundos e todos os seres da criação, permitindo que todos os espíritos se comuniquem, independente da dimensão ou do mundo em que estejam. Essa foi a resposta da pergunta número 282. E hoje nós vamos ficar por aqui, né? Ficamos com a pergunta número 280, a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos, porque os espíritos inferiores se comprazem em induzir-nos ao mal, como eles se comunicam entre si. Porque, afinal de contas, nós somos um grupo de estudo, então tem material aqui para a gente refletir bastante durante essa semana. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos com a pergunta número 283. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor divino, Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.